Glória a Deus, graça e paz, sejam bem-vindos a todos para mais uma live poderosa, amém, queridos? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que já estão ao vivo online conosco. Seja bem-vinda, ministra Silvia, mulher de Deus, pastor Magno, pastora Renieide. Já estou aqui acenando para todo mundo, vamos entrando! Queridos, eu já quero pedir para você agora pegar esse aviãozinho aqui, né? Como dizem aí todos, pega o aviãozinho, já envia aí para muita gente, em nome de Jesus, e a gente vai estar falando aqui, amém, queridos, sobre o poder da oração em momentos, dias de pressão, amém? Então vai compartilhando aí para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Eu já quero aqui adicionar o pastor Magno. Glória a Deus, glória a Deus. Quem já é o outro vaso aqui que está entrando aqui. Graça e paz. Boa noite. Amém. Já tem duas solicitações aqui. Eu já vou aqui. Menina aqui, não é? Gabriela Moraes e Ricardo, não são esses. Tá faltando agora o pastor Marcos e o ministro Enoque entrar aqui para estar conosco. Então vamos aguardar eles pedir a solicitação aqui de entrada em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Magno, querido, vamos já batendo um papo aqui. Meu filho, a gente já está vendo aí os resultados das orações da igreja, né? A gente já está vendo aí, meu filho, o resultado exatamente de uma igreja que está orando. E eu acredito que, particularmente, esse é o maior testemunho, pastor Magno. Essa liberação do STF, né, um ministro se levantando. Eu, particularmente, até ontem pregando, eu quero falar para você. Eu ontem pregando, eu disse, meu Deus do céu, hoje é domingo de Páscoa, chamado Domingo de Ramos. Essa liberação para o povo cultuar, será que é hoje que o céu vai se abrir? Fala um pouco aí, meu pastor, já desses resultados aí, por favor. Glória a Deus, graças, paz, amados, boa noite a todos, bom ter vocês aqui. Queridos, o poder da oração, ela é sem limite, ela é ilimitado, né? Nós não podemos limitar a oração. E a igreja nesses dias tem assumido sua postura. Ela tem assumido o seu lugar real no corpo de Cristo, no mundo. Né? A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. E a igreja tem assumido essa postura. E essa é a consequência de uma vida da igreja em oração. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que nós nunca poderíamos imaginar, vamos lá, quem está acompanhando o cenário político do nosso país, nós nunca poderíamos imaginar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, isso mesmo, o ministro Cássio Nunes, o recém-indicado pelo então presidente Bolsonaro, fosse tratar de um assunto desse. Então, assim, nos pegou de surpresa de onde veio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cenário político, irmãos, é catastrófico. Infelizmente, a gente está vendo hoje situações, circunstâncias dentro do nosso país que não nos dá, amados, nossos olhos carnais não veem uma melhora. Porém, queridos, a nossa oração, ela transcende aquilo que nossos olhos naturais estão vendo. Isso mesmo. Nós oramos por um lado, pedimos por um lado, e a gente acha que não está sendo feito. Então a gente já vem há semanas, há meses aí, falando do poder da oração e da resposta dessa oração. Então, desde o momento em que nos propomos em orar acerca daquilo que era necessário para a igreja continuar funcionando, Deus já havia levantado as situações para melhorar a nossa situação aqui na Terra. Amém? Então, assim, eu acredito... Glória a Deus. Quem é que está entrando aí? Que nós precisamos... aí. Eu acho que é o ministro Enoque aí. Vai dar certo? Vai dar certo. Eu tô me ouvindo aí. A câmera aqui tá meia desfocada aí. Pera aí, deixa eu ajeitar meu aposto. É só você virar ela, meu filho. Vire ela na tela. Na sua própria tela, você vira ela para você.
Pronto. Eita glória! Meu Deus do Amém, graça céu! e paz, povo abençoado. Graça O e outro não tem paz! costume. O outro Amém! não tem costume, mas amém, Deus é bom. Glória a Deus. Pode continuar, pastor Magno. Pastor Magno está falando sobre o resultado das orações, ministro Enoque. Termina Amém, amém. tua linha de raciocínio, homem de Deus. Então, a oração ela foi respondida desde o momento que a igreja se posicionou acerca da abertura das igrejas, dos templos. Né? Então, assim, o que é que eu entendo com isso? Quando a igreja se posicionar acerca de qualquer coisa aqui na terra, Deus vai se levantar com uma forte missão. A oração de Mateus 6, capítulo 3. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então, a vontade de Deus no céu é absoluta. Entende? Então, quando a igreja se posiciona orando dessa forma, a vontade de Deus é absoluta. E o povo aqui tem a força. Então, de cada são dois pés da força que ele tem, ele não domaria. Vocês estão ouvindo aí bem? A gente está cortando. É, o teu áudio está cortando um pouco. Tá cortando um pouco, mas tá dando para entender. Até então eu estou entendendo que é sobre a oração. Para ficar melhor A oração. ministro Enoque, baixa só um pouquinho o áudio do seu telefone. Baixa só um pouquinho o volume, que fica melhor ainda. Que às vezes é o retorno. Baixar um pouquinho, não é isso? Só um pouquinho. Pronto, melhorou. Melhorou. Pronto. Pronto, melhorou. Amém. Então, Amém. para finalizar esse listezinho, eu digo para vocês o seguinte, que quando a gente posiciona, ora, crendo, ela vai perceber então, desde onde nós não imaginávamos, se temos no natural, louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, vamos orar por quarta-feira, né? Vamos orar por quarta-feira, porque quem conhece a prudência vai entender que foi uma medida liminar, certo? Do Supremo Tribunal Federal, vai ser lembrado de quarta-feira, e o colegiado vai decidir. Então, nós precisamos orar acerca da liberação do Castro Nunes. Mas a Bíblia diz que a oração de Cristo é poderosa e eficaz. Glória a Deus, glória a Deus. Esse testemunho que está havendo, ele é tão importante para nós, porque nós estamos vendo exatamente aquilo que a palavra diz acerca exatamente do resultado. A Bíblia diz, tudo que você pedir em oração crendo, você tê-lo-eis, ou você vai receber aquilo que você pede em oração. Então a gente já está vendo, por exemplo, o resultado das nossas orações, o resultado daquilo que nós, como igreja do Senhor, estamos orando. E isso é muito bom, porque nós não vamos parar, pelo contrário, nós vamos avançar e vamos continuar. Ministro Enoque, como é que você vê já a liberação já das igrejas sendo abertas e a gente entende que o povo está orando? Amém, meu apóstolo. Tá me ouvindo bem? Tá, tô ouvindo bem. Tá tudo em paz. Amém, louvado seja Deus. Bom, acerca da liberação, né? Para nós é uma vitória, né? Para nós é uma vitória conquistada em questão disso, né? Que os tempos que têm se levantado, a gente vê que são tempos trabalhosos, né? São tempos trabalhosos, mas que, mediante tudo isso aí, a gente vê algo bom, né? Que foi a liberação para que o povo de Deus voltem à adoração, né? A sua devida adoração ao Senhor, mas que nós sabemos que precisamos estar realmente, de fato, orando para que cada dia mais, né, esses dias que são dias realmente de pressões sobre a igreja de Cristo, né, sobre o povo de Deus, temos que entender que a oração, de fato, ela é essencial, né, e é preciso, nesses tempos agora, né, que nós precisamos entender
a importância da oração na vida da gente, para que a gente possa estar fortalecido, né? Como nos tempos antigos, que a oração era primordial para que o povo realmente tivesse êxodo em tudo, êxito em tudo aquilo quanto eles fossem fazer. A gente vemos personagens na Bíblia, como eu vou lembrar um que era Daniel, que vivia em constante oração, não é verdade? Então, quando veio o tempo de pressão, Daniel ele estava fortalecido naquilo que veio sobre Daniel, que foi ele ser jogado na cova dos leões. Mas como Daniel era um homem de oração, era um jovem de oração, um jovem que amava a Deus e era um jovem que sabia a importância da oração, Daniel foi vitorioso na cova do leão. E não vai ser difícil, apóstolo, pastor Magno, com a Igreja de Cristo nos tempos atuais. Isso mesmo. Tendo realmente, de fato, entendendo a importância da oração na vida de cada um da gente. Sabe, as pessoas, pastores que me ouvem, as pessoas, às vezes, elas não compreendem, por exemplo, elas costumam muito colocar a soberania de Deus em ação em momentos como esse. Se Deus é poderoso, ele vai fazer. Preste atenção a algo, tá? Deus, ele vai fazer através de uma legalidade. Deus, ele nunca vai burlar uma lei estabelecida, pastor Magno, ministro Enoque. Nunca. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Quer dizer, Deus, ele estabelece o homem sobre a terra com autoridade. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Amado, eu vou dizer algo muito forte. Mas Deus não vai fazer nada se a igreja não fizer. Verdade. Deus não vai operar nada, pastor Magno, ministro Enoque, se a igreja não operar. Por quê? Porque a autoridade e o poder de orar, de fazer, está sobre a igreja. Então a igreja, ela precisa exatamente... pastor Marcos está pedindo autorização, vou autorizar o pastor Marcos a entrar aqui. Então a igreja... ela tem que entender isso, o seu papel primordial na oração. Se nós não orarmos, seja bem-vindo, pastor Marco! Meu Deus do céu! É muito poder junto, aleluia! Amém? Eu já quero passar para o pastor Marcos dizendo o seguinte: pastor Marcos, a gente viu agora, meu filho, uma vitória do corpo de Cristo da igreja, essa liberação para a gente cultuar, né? E a gente está mostrando exatamente a importância da oração. Como é que o senhor vê, por exemplo, a oração nesse tempo de pandemia? Como nós devemos nos portar, pastor Marcos? Amém, graças a paz. Boa noite, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá todo mundo bem demais. Amém. Graças a paz, povo abençoado, vocês que nos acompanham nas redes sociais, boa noite. Glória a Deus. Pastor, eu vejo o seguinte, que a oração, ela é uma chave para a igreja nos tempos atuais, como era antes, né? Assim como Jesus sempre orava, assim como os antigos, né, sempre buscavam a Deus em oração. E a gente sabe que a oração é um princípio, é uma ordenança de Deus. E é, sim, uma chave para abrir portas, né? A oração tem poder para romper circunstâncias e dificuldades nos tempos atuais, em que a igreja está passando. A igreja precisa se levantar em oração muito mais ainda nesses tempos atuais, porque nós sabemos que existem tempos difíceis, a Bíblia fala de tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? E a igreja precisa estar atenta, né, para que nenhum ser dessa terra venha paralisar aquilo que Deus estabeleceu para a igreja do Senhor. Amém. Então a oração é importante. A oração, eu vejo a oração a base, ela é uma chave para romper pontes. A oração, ela nos leva a Deus, né? E é uma maneira que a igreja tem de se conectar com os céus. A Bíblia diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Né? Aleluia! Então, eu vejo a oração como uma... Aleluia. Né?
diretamente ao trono de Deus, a oração em línguas, a intercessão, né, a oração de gratidão a Deus, e esse tempo muito mais a oração de intercessão, né? Amém. Que é a oração que a igreja entra em unidade, em concordância, para romper, para observar coisas que estão acontecendo no âmbito atual, nessa pandemia, né? Glória a Deus. Olha só, pastor Magno, algo poderoso que o apóstolo Paulo ele vai falar aqui em 1 Timóteo capítulo 2, eu acho impressionante é que a gente tem invertido, né? Nós como igreja, infelizmente, nós invertemos os papéis. Pastor Marcos, ministro Enoque, pastor Magno, a gente acaba invertendo as coisas, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Pastor Magno, eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor falou em uma live passada que hoje nós estamos mais orando para resolver problemas de decisões erradas que tomamos, do que até mesmo vivendo uma vida, antes de tudo, de oração. Então a gente tem invertido os papéis, não é isso, pastor Magno? Com certeza. Infelizmente, essa é uma realidade não só a nível Brasil, mas a gente vê em todos os lugares que a gente passa, as pessoas mais pedindo por bênção, por coisas, né, do que orando especificamente. Porque a oração, amados, a oração, ela é um momento de intimidade, ela é um momento de comunhão entre você e Deus. Você vai falar com Deus, é o seu momento. Sabe, não é a que você peça, entende? Existem as orações de petição, existem, amados. Mas nós estamos tão focados nas orações de petição que quando Paulo, escrevendo a Timóteo, fala isso aqui, antes de tudo, ele pede que se façam orações, deprecações, súplicas, ações de graças por todos aqueles que se encontram em posição de autoridade. Ele fala primeiro da oração. Orem primeiro, sabe? Antes de qualquer coisa, orem. E o que a gente faz primeiro? Começamos a tomar atitudes. Começamos a falar o que queremos, agimos da forma que queremos. E a consequência disso, amados, a consequência de tomarmos decisões precipitadas é a frustração. É o que nós temos acompanhado no mundo. A frustração, o desânimo, a falta de vontade de permanecer nos caminhos, nas verdades da palavra. Por quê, amados? Porque nós não temos o hábito de orar. Nós somos a geração que menos ora. Nós somos a geração que mais pede a Deus coisas, sabe? Tem até uma brincadeirinha lá atrás que aconteceu. Pastor Marcos caiu a internet. Ele volta, acho que a internet deve ter caído. A brincadeirinha que a gente falava no púlpito antigamente dizia assim, que o anjo ia passando pelo meio da igreja com 2 cestos, 2 anjos, cada um com um cesto. Um anjo com o cesto da petição e o anjo com o cesto do agradecimento, da ação de graças. O pobre do anjo da cesta da petição, ele tem que pegar outra cesta, porque aquela não cabia, não. De tanto pedido que ele tinha que levar dentro da cesta. Da ação de graça, o bichinho ficava esperando para ver se alguém colocava alguma coisa lá dentro. Então, assim, é bem interessante nós vermos dessa forma, para nós entendermos o quanto estamos tentando pedir coisas que sejam consertadas por atitudes erradas que nós tomamos, pedir a Deus que conserte um erro nosso lá atrás. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você que tem essa concepção de estar pedindo a Deus que conserte os seus erros, as bobagens, as besteiras que você faz. Todas as vezes que você errar, querido, você pode até orar a Deus. Show. Mas tem um detalhe, amados. A oração a Deus não vai anular o caminho de volta que você vai ter que fazer. Amém. Então, o que é interessante é você não errar, amados. É você orar antes. Para não ter necessidade de você orar a Deus para poder consertar. Então você ora antes de tomar a decisão corretamente. E não vai ter que orar a Deus para ter que consertar coisas e caminhar o caminho de volta. Então, é isso que eu quero trazer como essência para a nossa vida. A vida de oração nos transforma diariamente em pessoas melhores. E imagine, aleluia, todas as pessoas que tinham comunhão com Jesus, que tinham contato com Jesus, não ficavam do mesmo jeito.
Todo mundo na Bíblia que encontrou com Jesus, que teve encontro com ele, teve sua vida transformada, sabe? Mudou de vida. E hoje, amados, esse mesmo Jesus está disponível em nós, pelo seu Espírito, Aleluia. pela sua palavra. Aleluia. Aleluia. E algo poderoso é que esse texto ele vai falar no versículo 4, versículo 3 e 4 diz assim, ó: isto é bom, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que isso significa? Que Deus ele não quer só que haja salvação, mas que a gente chegue ao conhecimento da verdade. Enoque, a gente entende hoje, ministro Enoque, que um resultado de não viver uma vida de oração é um resultado de pouco nascimento nas igrejas? Me faça novamente a pergunta, meu apóstolo. Olha só, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ó, o qual deseja que todo homem seja salvo. Ponto. Agora a gente entende que todo homem será salvo se antes de tudo nós vivermos uma vida de oração. Então nós entendemos hoje, Enoque, que a pouca vida de oração, a pouca dedicação à oração, haverá pouco novo nascimento, porque não estamos no mundo espiritual destruindo as forças do diabo e império das trevas? Amém. Olha, pelo que eu entendo do versículo, né? Como o senhor falou, o apóstolo falou que é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai. Isso. Que todos homens se salvem. Eles se salvem. E que venham ao pleno, ou seja, ao conhecimento da verdade. E nós entendemos que a salvação vai vir até cada um deles. Mas que mediante essa salvação que vai vir, ele precisa sim, que adquirir o conhecimento para que esse conhecimento venha, de fato, fazer com que ele fique livre de situações embaraçosas, né, que devem ficar para trás, como Paulo falou, deixando para trás todo o embaraço e avançando para o alvo que é Cristo. Aleluia! Então, essa é a vontade de Deus, que ele se salve, mas que também, com essa salvação, ele venha ao conhecimento, né? Ele vem ao conhecimento, porque de fato, se a gente for entender a palavra, que sem o conhecimento, né, vai também surgir a dificuldade para que realmente a salvação, né, que vai ser contínua na sua vida, né, essa salvação ela é contínua. Eu entendo porque todos os dias nós temos que buscar essa salvação. Todos os dias nós temos que buscar a santidade para a vida da gente. Amém. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o vosso culto de todo dia. Então, se eu não tenho esse entendimento, na verdade, então, vai dificultar para que essa salvação, todos os dias, eu venha a alcançar para a minha vida. Né? Então, a oração ela vai fazer com que também esse entendimento, amém, esse entendimento dentro da palavra venha a chegar até mim, através da oração. Ela vai ser o meio, o veículo, né, para que também eu possa adquirir esse conhecimento. A oração da fé. A oração da fé. E é bem interessante que a oração, apóstolo Daniel, o que vai acontecer a oração nos dias atuais, né? Porque se eu não oro, de fato, eu vou ser um crente, como é que eu posso dizer? Fraco. Se eu não oro, eu vou ser um crente fraco. Tem até, a gente costuma dizer que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nada vai acontecer.
né? Nada vai acontecer. Então a oração, ela é preciso. Amém. Para Amém. que esse conhecimento venha e que, de fato, a salvação todos os dias venha acontecer na nossa vida. E é algo, olha só, pastor Magno, aqui em Efésios capítulo 1, dentro do que Enoque está falando, Efésios capítulo 1, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. O que isso significa? Que se não houver oração, não haverá iluminação, não haverá conhecimento, não haverá revelação. Então, a oração, ela vai fazer com que os nossos olhos eles sejam abertos, não é isso, pastor Magno? Amém, aleluia. A gente vai ter a palavra, ela vai se abrir se estamos vivendo uma vida de oração. Com certeza. Aleluia. Com certeza. Verdade. É inevitável, e é a consequência, na verdade. Existe, amados, um reino de oração. Sabe? Existe um reino de oração que muitas pessoas desconhecem, outras pessoas decidem, mas depois saem dele. Sabe? Olha o que o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18 diz. Efésios 6, 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, assim, nós não conhecemos todos os santos. Então, a única forma que nós podemos orar por eles é no Espírito. Isso. Aleluia. Existe um reino de oração. Existe um lugar, amado, separado para mim e para a tua vida, onde nós vamos ter um conhecimento maior no Espírito. É no Espírito. Amém, queridos? Amém. Se você colocar isso na sua vida, colocar essas atitudes diárias de oração na sua vida, coisas vão começar a mudar primeiro em você. Amém. Você vai entrar em um nível de conhecimento, em um nível de proximidade de Deus, que algumas coisas que para você era difícil, que algumas coisas para você era complicada de se passar, de se viver, vai se tornar mais fáceis. Amém. Sabe? Amém. Serão mais fáceis para mim e para você. Então, esse aleluia. Espiritual da oração, ele precisa ser ativado em todos os cristãos. Em todos os cristãos. Nós precisamos ativar isso na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o reino. Amém. Todas as vezes que eu entro para orar, eu estou entrando em um nível diferente, eu estou entrando em um ambiente diferente, para que as coisas comecem a acontecer diferente. Esse versículo que você acabou de narrar, a gente ia entrar nele, porque a gente vai ver assim, pastores, a gente vai ver que Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre a armadura de Deus, né? E no versículo 18, ele vai dizer: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando. O que é que a gente entende? Que a oração, ela faz parte dessa armadura. Então, o crente que não ora é o crente que está faltando um aparato, um adereço nessa armadura. Não é isso, pastor Marcos? Está faltando algo na vida do crente que não ora. Não é isso, Marcos? É verdade, pastor. A oração tem que ser algo constante em nossas vidas, né? Uau! Aleluia! Uma roupa que a gente veste e tira depois, ela tem que ser algo necessário. Assim como o nosso alimento diário, né? Nos alimentamos 3 vezes ao dia, né? E a oração, ela é importante, né? Para uma igreja permanecer de pé, para o povo permanecer de pé. Né? Igreja que pouco ora é uma igreja fraca, né? O povo que pouco ora é um povo fraco. Então, a oração, sim, ela é importante. Ela é, sim, uma ferramenta importante para o nosso dia a dia, principalmente nos dias atuais. Amém. E como eu estou vendo, né? Não só a oração de petição, como muitos conhecem, né? Como o pastor Magno citou,
muitas pessoas conhecem muito mais a oração de petição. Uma certa vez eu estava falando sobre isso na igreja e ministrando sobre isso, que existe muito mais a oração de gratidão a Deus, né, pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele faz. Porque muitas das vezes as pessoas estão orando simplesmente para agradecer o que Deus já fez. Mas a Bíblia diz que a fé ela celebra antes, não é verdade? Então nós precisamos celebrar antes e ser gratos a Deus. E as nossas orações, ela precisa estar assim, dessa forma, dessa maneira, sendo grato a Deus todos os dias, sendo um alimento necessário para que nós possamos estar fortalecidos, né, para os tempos atuais. A igreja precisa orar, a igreja precisa estar em oração, a igreja precisa estar em todo o tempo orando, vigilante, porque a gente sabe que esse tempo atual, o diabo, sim, ele se levanta com muito mais fúria. E a Bíblia nos afirma que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para roubar os nossos bens, ele veio para roubar de nós a palavra. Isso, verdade. O nosso tempo com Deus. Isso mesmo. O crente precisa ter tempo com Deus, precisa ter comunhão com Deus. É o que a igreja precisa fazer nos tempos atuais, pastor. Amém, glória a Deus, queridos. Olha só, o maior intuito dessa live, ela é exatamente procurar ativar na igreja uma vida de oração, amém? Por isso que a gente está com esses homens de Deus aqui, falando sobre isso. Aleluia. Olha só, hoje nós vamos estar sorteando esse livro, tá? Para todos que estão aí na live, ok? Aleluia. Guia fácil, amém? Sobre a vida de Jesus. Amém. Então você que está na live, você está participando do sorteio desse livro. É bem simples, permanecer na live, ok? Seu nome está sendo anotado, depois aqui é sorteado, sai o seu nomezinho, e no final, quando o seu nome for sorteado, vai sair lá o seu nome e você vai dizer, sou o vencedor, tá? E outro pré-requisito para participar do sorteio é você compartilhar. Tem um aviãozinho aí, você vai e compartilha em nome de Jesus essa live para que mais pessoas elas sejam alcançadas pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Amém? Então, olha só, queridos, a gente está falando sobre a importância da oração num momento como esse. E estamos falando exatamente da armadura aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, que quando Paulo ele fala, né, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Eu quero entrar aqui num texto com os pastores que estão aqui conosco, que é em Romanos, porque com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, né? E muita gente acha que orar no Espírito é orar caladinho, é orar em silêncio em casa, né? Mas o apóstolo Paulo ele vai falar algo em Romanos. Abre a tua Bíblia em Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, no versículo... Romanos 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 em diante, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. O que é orar no Espírito, gente? Gente, orar no Espírito é orar calado. Orar no Espírito é orar em silêncio. Orar no Espírito é como alguns religiosos dizem, que é você ficar quietinho no seu canto. De fato, o que é orar no Espírito que a Bíblia fala aqui? Aleluia. Meu apóstolo, pelo que eu entendo, orar em espírito mediante a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo lá em Coríntios, no capítulo 14, ele vai falar muito sobre isso. Né? Pelo que nós entendemos, o orar em espírito é você falar, de fato, você falar em línguas. Amém. Você orar em línguas. Né? O apóstolo Paulo fala que quando você ora em línguas, você ora bem. E quando você ora em língua, nenhum homem natural jamais vai entender, senão o Pai. Então você ora e o Pai entende o que você está orando. E o apóstolo Paulo fala que quem ora em língua, de fato, ele ora bem. Então o que eu aprendo em falar, em orar em
Orar em... agora fugiu a palavra. Em espírito. Suplicar em espírito, isso, Sim. obrigado. Suplicar em espírito é você orar em línguas, né? Você orar em línguas. Então você está orando em espírito. Amém. Não é orar calado, orar baixinho, não. Mas orar em espírito, no meu entendimento, mediante a palavra, é orar em línguas, meu apóstolo. E por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer assim, orando em todo tempo. O que isso significa? Vai chegar um momento, pastor Magno, Isso. que você não vai ter palavras, né? Por mais que você faça a oração de petição, a oração de consagração, a oração de intercessão, a oração de louvor, a oração uníssona, vai chegar um momento que você não vai ter palavras e você vai começar a orar em outras línguas. E ele diz que você pode orar em todo tempo. Explica um pouco isso aí para nós, homem de Deus. Amém. A gente está falando sobre orações em tempos de dificuldade, né? A gente está falando sobre tempo de pandemia. Tempo de pressões. De pressão que acontece na vida dos seres humanos. E quantas pessoas estão nos ouvindo aqui passaram por algum momento de dificuldade, passaram por alguma situação, perderam algum ente, algum amigo, algum conhecido. E como é difícil você falar alguma coisa com Deus, falar com Deus em meio a uma pressão de uma perda, em meio a uma pressão pessoal, sentimental, psicológica, financeira. Às vezes não funciona, né? Às vezes não funciona. Eu quero deixar muito bem claro, queridos, o que a gente está falando aqui não são super-homens imortais aqui. Nós somos mortais aqui. Isso mesmo. Isso. Espírito, mas pessoas que passam pelas mesmas necessidades que vocês passam. Tem dias mais difíceis, tem dias que você não consegue orar no português, Deus chega aqui. Tem dias que você só chora, a sua alma ela está abatida. Né? O profeta, o rei Davi, ele chegou a dizer várias vezes, minha alma está abatida, minha alma está entristecida. Né? Por que está abatida a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim. O próprio Jesus, naquele momento de pressão, também viveu isso. E nesse momento, irmãos, é nesse momento de pressão extrema que nos resta uma saída. É a oração do Espírito. É a oração, amados, que Deus vai ouvir até as batidas do teu coração. Ele vai ouvir, amados, tudo aquilo que você tem para dizer de verdade. Quando você ora em línguas, o ministro Enoque colocou algo bem interessante, ele diz, quando você ora em línguas, você ora de fato. Algumas traduções dizem, quando você ora em línguas, você ora verdadeiramente, você está orando. Amém. É uma oração Aleluia. Onde você tem contato direto com Deus, é uma oração perfeita no Espírito, oração em línguas. Agora, a oração que você faz em silêncio, quando você está em silêncio, porque o mesmo texto que diz que quando você ora em línguas ninguém o entende, ninguém vai compreender você, a não ser o próprio Deus. Ele diz, amém, fica infrutífera. E o que vamos fazer então? Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. É a ferramenta que você tem em momento de pressão de se abrir com Deus. Uau! Está chorando. Entendam isso em nome de Jesus. Não é o choro que está mudando Deus. Você está chorando, mas a sua mente, enquanto você chora, ela está pensando em coisas, ela está falando coisas. E a Bíblia diz, amados, no Salmo 139, que antes que a palavra me chegasse à boca, ele já conhecia. Então, essa oração no Espírito, no seu emocional, na sua mente, ela também é importante em tempos de pressões. Você precisa saber usar ela. Você precisa saber explorar essa oração. Eu não quero dizer aqui, amados, que você vai viver prostrado, chorando o tempo todo. Não, queridos. Eu quero dizer que há um momento. O choro, abrindo esse parênteses aqui, o choro é o momento da alma extravasar, de colocar para fora um pouco da carga emocional que ela está vindo, que ela está passando. Então o choro alivia a carga emocional. Ele não muda Deus, o choro não muda Deus, mas alivia a carga emocional. Amém. Quando você está chorando e você consegue orar com sua mente, sabe, aquele choro que traz a oração. Deixa eu trazer um exemplo.
quando Ana estava debaixo de muita pressão, porque não conseguia engravidar, ela se prostrou ali perante o templo. O profeta, ele chega, o sacerdote, ele chega, e ele não consegue ouvir Ana orando. Ele não consegue ouvir Ana orando. Ele consegue só enxergar choro, né? Por que você está chorando? Por que você está tão triste, Ana? E ele olha para aquela situação e vê só Ana chorando. E compara aquele choro de tristeza de Ana com estar bêbada, né? Está ali embriagada. Ela diz, eu não estou bêbada. Tanto é que ele fala sobre isso. Estás embriagada, mulher. Isso. E ele traz isso para ela. Por que, amado? Porque aquele choro de Ana não foi o que Deus ouviu. O que Deus ouviu foi o coração de Ana. Foi a intenção que Ana agora traz para o Senhor. Qual é? Eu quero um filho porque eu vou dar ao Senhor. Entendem isso? Quem estava do lado dela não conseguiu ouvir aquela oração. Mas ela estava falando aquilo para Deus. Então, a importância de nós orarmos em alguns momentos em silêncio, concentrados, compenetrados, para que coisas na nossa vida sejam liberadas, sabe? Cresçamos em nome de Jesus nessa área. O pastor Leandro Campos, meu amigo lá de São Paulo, ele entrou na live aqui, ele falou algo bem interessante. Orar no Espírito também é depender do Espírito Santo até para orar. Isso mesmo, isso mesmo. E algo interessante que Aleluia. O texto de Ana, quando o sacerdote pergunta a ela, ela fala. Ela diz, né, porque eu não tenho filhos, né? Ela libera a palavra exatamente por porquê da sua angústia. E algo interessante do texto aqui é que diz assim, ó, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Então, o que é que acontece? Em momentos de pressão, queridos, a gente pode botar até a nossa alma, né? A gente pode botar até os nossos desejos, né? Que muitas das vezes não vai ser a vontade de Deus ali expressada. Não é isso, pastor Marcos? Porque a gente pode estar pedindo coisas que não é a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito, ele intercede por nós sobremaneira. O que é isso? Ele está falando a vontade de Deus perfeita, não é isso, pastor Marcos? Aleluia. É verdade, pastor. E a oração em língua, como está sendo falado, né, é a oração mais perfeita que existe, né? Porque ela vai lá na fonte do problema, né? Uau! Assim como a palavra diz que não sabemos como orar a Deus, né? E muitas das vezes é verdade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Pessoas que estão no seu lado emocional abalado, não é verdade? Porque a gente precisa saber separar o espírito e a alma. Muitas das vezes as pessoas estão movidas pela alma, pelo sentimento, pelas emoções, não é verdade? E a Bíblia nos chama para andar pelo Espírito, né? Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio, né? Então, assim, aleluia! A Bíblia fala que a fé é uma certeza. A fé é uma firme convicção em nossas vidas. Então, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, nós precisamos entender e separar, dividir as coisas. O que é alma, o que é espírito, o que é emoção, né? E o que é realmente a vontade de Deus. Porque a oração ela precisa estar ligada à vontade de Deus. E a oração em línguas, a Bíblia afirma que a nossa mente ela fica infrutífera, né? Das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, das coisas que estão acontecendo ao redor. Mas nós estamos ligados diretamente com o Pai. A oração em línguas ela atua diretamente na fonte do problema. E é aí onde nós obtemos, né, entendimento. A oração com entendimento, como já foi falado, né? A oração com entendimento, não com sentimento. Porque o emocional às vezes nos atrapalha. Porque se a gente olhar o texto, vai dizer assim, não sabemos orar como convém.
Porque o que é que acontece? Nós podemos colocar os nossos sentimentos ali naquele momento, e isso pode atrapalhar exatamente a vontade de Deus em cumprimento. Amém. Porque os meus sentimentos, Jesus ele vai dizer ali no Getsemane, né? Que não seja feito conforme a minha vontade. Ele tinha uma vontade. Ele tinha um sentimento de pressão ali naquele momento. Mas ele naquele momento, ele diz assim, que se cumpra a sua. Então a vontade de Deus, na minha vida e na sua vida, muitas das vezes não vai ser aquilo que muitas vezes eu e você quer fazer. Porque nós podemos exatamente achar que aquilo que Deus está nos pedindo é difícil. Aquilo que Deus está nos pedindo, por exemplo, Deus, o que foi para Ló, por exemplo, o que foi para Abraão se separar de Ló? O que foi para Abraão ter que deixar Ló porque estava havendo problema? Foi algo fácil? Não, não foi nada fácil. Ali havia um vínculo emocional, ali havia um vínculo familiar, mas problemas já estavam acontecendo. E se Abraão não tivesse, naquele momento, separado-se de Ló, eu acredito que ele não chegaria à plenitude da vontade de Deus para a vida dele. Então, muitas das vezes, a gente deixa o nosso emocional, ele sobressair sobre a vontade. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, porque não sabemos orar como convém. Então, muitas das vezes, eu estou orando algo que não é Deus, que Deus não está, que não é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito, ele intercede sobremaneira, quer dizer, é a perfeição. Orar em línguas é orar a perfeição acerca de algo, acerca de um problema, acerca de uma solução, porque será a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar em espírito. Muita gente acha que andar em espírito ali é andar nos dons do espírito. Não, andar em espírito, o próprio texto vai falar, é andar em amor. E o próprio apóstolo Paulo diz, olha só, Júnior está colocando aqui Judas capítulo 1, versículo 20, que diz que nós devemos orar, né? Orando no Espírito em todo o tempo. Orando no Espírito em todo o tempo. O que isso significa? Que nós podemos orar em todo o tempo. Inclusive, esse texto diz que a nossa fé, ela é santificada orando no Espírito. Aleluia. Né? Então, a importância, a gente vai ver, por exemplo, os próprios apóstolos, e Paulo, ele traz uma declaração. Olha só o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo, ele vai falar algo poderoso no versículo 18, se eu não me engano, ele vai dizer assim, ó, 14, 18, ele vai dizer assim, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Mas olha o conselho que Paulo vai dar. Contudo, prefiro na igreja falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Olha a importância que a oração em línguas tem. Tem umas traduções que diz assim, do que? Essa tradução do que, ela anula todo o texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Porque Paulo, ele vem o tempo todinho mostrando a importância de falar em outras línguas. Aí ele vai dizer, eu oro mais do que todos vocês. E ele vai dizer assim, contudo prefiro na igreja falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Isso é a revista atualizada, né? A corrigida ela vai colocar do que. Se é do que, você anula a manifestação dos dons e o falar em outras línguas. Essa tradução está errada. Porque Paulo, ele vem em
1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, exatamente falando da importância do falar em línguas, do interpretar, das manifestações dos dons. Então tem tradução da Bíblia que diz assim, do quê? Então assim, eu estou colocando em xeque algo que a própria Bíblia diz que eu tenho que orar o tempo todo, que eu posso interpretar, que a interpretação pode vir, que as manifestações dos dons podem vir, Aleluia. né? Para que, inclusive, eu e o pastor Magno, a gente falou que Paulo e Silas indo na oração, havia um espírito adivinhador e Paulo repreende aquilo ali, quer dizer, e diariamente eles orando, quer dizer, aquilo ali foi o quê? Um discernimento de espírito, não é isso, pastor Magno? Houve um discernimento ali. Exatamente. O que podia acontecer naquele momento? Haver um discernimento. Por quê? Orar no Espírito significa orar sobre orientação do Espírito. Orar no Espírito é orar sobre orientação do Espírito. Eu preciso entender que até aquilo que eu vou orar diante de Deus, eu preciso ter discernimento. Eu posso até ter uma oração eloquente, eu posso usar palavras bonitas, sabe, aquelas orações perfeitas que as pessoas fazem. Mas Deus não está no negócio. Se não for aquilo que o Espírito direcionar, não vale de nada. Sabe? Por que é que a gente trata desses assuntos de uma maneira tão aberta para vocês, de uma maneira tão simples aqui, com palavras que vocês entendem o nosso dia a dia, que vocês entendem do cotidiano? Porque isso vai abrir o teu entendimento. Então, quando Paulo ele cita, aleluia, andai no Espírito, de forma alguma vocês vão satisfazer a vontade da carne, ande no Espírito, e de forma alguma vocês vão satisfazer a vontade da carne. Ele está dizendo assim, ó, ande sobre os conselhos do Espírito, ande sobre as direções do Espírito, porque nenhuma direção do Espírito vai trazer prejuízo para você. Aleluia. Nenhuma do Espírito vai trazer dano sobre a sua vida. Vocês entendem isso? Olha o que a ministra Ritinha está falando dentro do que o pastor Magno está falando. Ó, quando você ora em línguas, você fala mistérios com o Espírito Santo, sobre mistérios. Coisas que estão além do entendimento físico. Olha que coisa extraordinária, irmão. Aleluia! A Bíblia diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, quando eu estou orando em outras línguas, amado, eu estou orando de fato, mas a minha mente fica infrutífera. É por isso que Paulo, ele vai dizer, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele diz, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando. Então, quer dizer, eu posso, pastor Marcos, orar em todo tempo. Amém. Com certeza. Em todo tempo. É necessário que nós façamos isso, não é verdade? É necessário que em todo tempo nós tenhamos esse entendimento. E a oração em línguas, ela não nos restringe de nada. Tudo que está disponível, né, tudo que Cristo conquistou na cruz, que é um direito nosso, né, nós temos livre acesso através da oração. Quando a Bíblia fala que a nossa mente fica infrutífera, né, diante dos problemas, diante das circunstâncias, diante de tudo que está acontecendo, nós estamos em conexão direta com o Espírito Santo, direta com o Pai, não é verdade? E está sendo tratado tudo aquilo que precisa ser tratado. Aqui em Hebreus 4:16 diz assim, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a oração, ela faz isso. Né? Essa oração em língua, ela faz isso. Nós estamos diretamente, com entendimento, tratando aquilo que nem nós mesmos sabemos o que é, mas que o Espírito Santo sabe o que é. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, da maneira que nenhum de nós podemos entender, que o nosso intelecto, o nosso natural pode entender, não é verdade? Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Aleluia. Hoje a igreja, nós precisamos entender, você vai ver ali que na escolha dos apóstolos, né, a Bíblia diz que eles disseram, não é lícito que deixemos a palavra e a oração.
Por que tantos resultados? Por que tantos resultados, queridos, né, que havia na igreja primitiva? Exatamente por causa dessa vida de oração. Por que das grandezas das revelações que o apóstolo Paulo ele teve? Exatamente por causa da vida de oração. Muitas vezes nós queremos viver, né, e conquistar tudo aquilo que já nos pertence, que já faz parte da nossa vida, né, diária. A gente quer viver isso, mas nós, infelizmente, amado, somos preguiçosos acerca da oração. E Deus está nos chamando para orar. Deus está nos chamando, pastor Magno, para viver uma vida de oração. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, quanto nós precisamos aprendermos isso? Quanto nós precisamos crescer nisso? Sabe? Quando nós olhamos para a nossa realidade de oração, olhamos para a necessidade das pessoas, nós nos colocamos vendo as pessoas orarem só por necessidade. Apareceu uma necessidade, eu oro. Apareceu um problema, eu oro. Apareceu uma circunstância difícil na minha vida, eu oro. E quando Deus quer de nós, como a pastora Renilde acabou de colocar aqui, é viver uma vida de oração. Isso, está aqui, sabe? Isso mesmo. Constantemente orando. Em orando, todo tempo. Orando. Quando Paulo diz orar sem cessar, irmãos, é porque é necessário que isso seja uma realidade na nossa vida. Aleluia. É necessário que nós aprendamos a orar sem cessar. Sabe? São situações pequenas como situações grandes. Não é o momento que vai fazer você orar. É a sua vida de oração. Sabe? Quando você propõe orar, quando você propõe seu coração orar por algo, você não vai orar só por conta daquilo. Só por aquela situação. Aquilo vai ser mais um argumento ou algo que você vai falar orando. Pedindo, clamando, suplicando a Deus, agradecendo. Não importa, mas a importância de você ter uma vida de oração. Amados, entendam, a gente começou falando aqui das liberações das igrejas pelo Supremo Tribunal. Isso mesmo. E foi uma consequência das igrejas estarem orando. Amém. A igreja de Cristo, ela se levantou, irmãos, em meio a uma pressão da maneira correta. Ela disse, aleluia, nós não podemos desobedecer uma ordem porque vamos contra a palavra. Até porque eles só fecharam os templos. Eles não nos impediram de orar. Isso então, mesmo. Amém. Quando esse impedimento de dizer assim, não vai mais orar, chegar, a gente vai tudo preso, irmão. Vai tudo preso, vai superlotar as cadeias, a gente vai ganhar os preços tudinho, porque a gente não vai mais verdade da palavra. Então, isso não aconteceu. Mas afetou a igreja, o templo fechado, afetou a igreja no contexto geral. Pessoas desanimando, pessoas que não têm vontade mais de congregar, pessoas que acham cômodo assistir o culto pelo YouTube, pelas redes sociais, Facebook, Instagram. As pessoas estão cômodas. A gente falou sobre isso sábado. Então, o que acontece agora? A igreja está se levantando da maneira correta. Agora, isso entenda mesmo. aí. Quando a igreja se levanta da maneira correta em oração, juntas é um só propósito. Imagine agora, amados, com templos abertos, funcionando tudo. O ministro, aleluia, se isso acontecesse, glória a Deus por isso. Poderia ter sido o presidente, foi o ministro, glória a Deus. Mas aleluia, só aconteceu, é isso que eu quero enfatizar, só aconteceu porque a igreja se mobilizou. É isso, é isso. amém. A igreja permanece orando. É isso que eu quero para você. Amém, amém. Ainda que a pandemia cesse por completo, se torne um sarampo, uma rubéola que já tem vacina, todo mundo se vacina quando é criança, vai ser erradicado do país. Agora, o que acontece? Quando isso passar, que não passe o desejo de nós orarmos. Amém. Amém. Porque eu não estou sob pressão. Então, ore dando graças porque não tem pressão. Ore dando graças porque o tempo ruim, o tempo mal passou. Não cesse, sabe, as orações, porque agora você foi curado do Covid. Porque um amigo seu foi curado do Covid. Não cesse as suas orações por conta disso. Por quê? Porque isso mostra o nível que você tem. Eu estava orando porque estava alguém precisando, orando porque o Brasil estava assim. Não, mas eu oro porque é o estilo de vida. Assim como o pastor Marcos colocou, eu oro porque eu tenho que me alimentar todos os dias.
Eu tenho café, almoço e janta para o meu corpo físico. E eu preciso orar para o meu espírito ser fortalecido, para ter comunhão com Deus. Essa é a importância da oração. Amém. E olha só, Amém. pastor Magno, a gente vai ver exatamente, ministros, quando Paulo diz a Timóteo, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, quer dizer, a gente está debaixo de pressão sem oração. A pressão está vindo, as coisas estão acontecendo, porque infelizmente a igreja ela está com essa mania de só orar quando os problemas chegam, pastor Magno. Os problemas chegam, a gente vai orar, ministro Enoque, ministro Marcos. E por que não viver uma vida de oração? Gente, olha só, eu fui para uma aula, né? Eu fui para uma aula agora de noite, né? Eu sou associado a uma instituição e eu estava numa aula agora de noite, 2 horas de aula. E essa aula, antes da aula, eles têm 1 hora de oração. 1 hora de oração, assim, para entrar na aula. Para você entrar e sentar na sala de aula. Você chega lá, é 1 hora de oração. Aí você se pergunta assim, por que o resultado que os caras têm? Deus mudou? Peraí, Deus é Deus de uns e não é de outros? Hein? Não. Ou será que alguns precisam, de fato, viver uma vida de oração? Para viver uma vida tranquila e mansa, né? Deus é Deus que só prospera alguns, mas será que o povo de Deus hoje tem o prazer? Porque, queridos, oração não pode ser peso. Oração tem que ser um prazer. Aleluia. Aleluia. Não tem que ser um ato religioso. Ah, eu vou orar porque chegou o meu tempo de orar. Sabe? Eu vou orar porque agora é a hora para mim orar, chegou a hora 9 e eu tenho que orar. Não, amado, a oração ela tem que ser um prazer para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que viver essa vida de oração. Independente Aleluia. Se nós estamos numa pandemia, independente se nós estamos num furacão, independente se nós estamos passando por necessidade, eu acredito, inclusive, que todas essas coisas, pastores, serão muito fáceis de se resolver pela vida Aleluia. De oração que vivemos. Você acredita Aleluia. Nisso, pastor Marcos? Que isso será fácil de se resolver? Amém. Com certeza. Com certeza. Eu estava pensando aqui, pastor. Imagine um filho que não tem necessidade de falar com seu pai. Imagine um filho que não tem. Passa o dia todo e ele não sente vontade de falar com seu pai. Passa o dia todo e fala com todo mundo, mas não fala com seu pai. Não cria um diálogo com o pai, não cria intimidade, não cria laços. Sabe? A oração é isso, sabe? Porque, como o pastor Magno estava dizendo, muitas das pessoas só vão à igreja para obter vitória. É só vitória, já tem até a música, né, que fala, né? Mas a oração, ela precisa ser algo que está em nós, que está queimando em nós. Nós temos nas terças-feiras, aliás, antes desse decreto, né? Nós tínhamos todas as terças-feiras oração. E sabe, e é uma pena, infelizmente, a quantidade de pessoas que estão na igreja quando a gente convida o povo para orar. Mas as pessoas querem obter vitória. É só vitória, é só vitória. Mas as pessoas não querem estar orando. As pessoas não querem buscar a intimidade com Deus. Verdade. Sabe? Verdade. Eu acredito que esse tempo foi o tempo que as pessoas mais oraram, mas simplesmente para pedir. Para pedir. Porque isso tem que ser algo que está em mim, todos os dias. Eu ter necessidade, desejo de falar com meu pai, desejo de ter intimidade com meu pai. E essa, eu não conheço outra maneira, se não for essa, sabe? Aqui em Mateus 6, 7, diz assim, ó. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles,
porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo Amém. de pedirem. Então, Aleluia. sabe, muitas das vezes é uma oração repetitiva, é uma oração vã, e é sempre as mesmas coisas, e a gente precisa orar e render graças, descansar, Aleluia. crer que já temos, crer que já recebemos aquilo que nós estamos pedindo, assim Amém. como está em Marcos 11:24, né? Crer e receberás, né? Então é isso. Aleluia. Aleluia. Amém. Olha só o que Aleluia. Janaína está dizendo aqui, ó. Janaína está dizendo. É um relacionamento com Deus nos leva Aleluia, a ter verdade. uma vida de oração, mas vontade de orar é falar com Deus. Amém, Amém. queridos? Olha só, querido, nós temos que ter isso. Enoque, você acredita, por exemplo, que se nós vivermos uma vida de oração, coisas vão acontecer em nós que a gente não vai precisar nem pedir. Isso vai acontecer porque vai ser algo comum. Você acredita nisso? Amém, meu apóstolo. Com certeza. Com certeza eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. É que a gente, através da oração, a gente consegue mover o mundo espiritual. Amém. Né? Amém. Que a oração ela é a chave para que a gente possa movimentar coisas no mundo espiritual para trazermos e materializarmos Isso. para nossas vidas, entendeu? Ó, falando o que o pastor Magnus falou sobre quando passasse toda essa pressão, toda essa pandemia, todo esse caos, né, que nós não parássemos de orar. Amém. Né, e como está em Tessalonicenses, orar sem cessar. Então, a oração tem que ser algo habitual Amém. na vida da gente. Eu vou voltar aqui para Efésios, capítulo 6, Isso. 18 e 19, que diz assim, ó: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ao 19 diz assim, ó: por que a necessidade de estar orando? Né? Por que a necessidade? Olha bem, e por mim, para que seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Uau! Louvado seja Deus. Aleluia. E nós aprendemos que o mistério do Evangelho é o poder de Deus Amém. para a salvação de todo aquele que crê. Então, a oração ela é precisa para que quando nós formos abrir nossa boca, seja dada com confiança a palavra, para que isso seja notório, notificado entre todos os povos, as nações, o Evangelho de Cristo, que é o poder e salvação para todo aquele que crê. E esse de fato, né, essa é a nossa missão aqui na Terra. Aleluia. É a nossa missão. É pregar o Evangelho, é levar as boas novas de Cristo. E a oração, ela vai fazer com que, ao abrir de nossa boca, a palavra, ela seja recebida com confiança no coração ou na terra daquele que está ouvindo. Aleluia. E a oração, ela vai fazer com que isso aconteça. Olha só, pastor Magno, algo interessante que o ministro Enoque falou. A gente não vê os apóstolos orando por feijão. A gente não vê os apóstolos orando por casa. A gente não vê os apóstolos orando por carro. Pastor Magno, me diga uma coisa. A oração deles era para que eu seja intrépido para falar como me convém falar, mas nada disso faltava na vida deles. Me explica um pouco isso aí, pastor Magno. Todas as vezes que você se posicionar, sabe, debaixo de uma direção do Espírito para orar, ou fazer coisas acerca que o Espírito direciona, há suprimento e provisão sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. A gente cita muito aquele versículo dos Salmos, agora não me lembro agora qual é o Salmo, já fui moço, que Davi fala, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Amém. Isso é uma realidade, irmãos. Por quê? Porque aqueles que andam segundo a palavra, irmãos, andarão supridos em todas as áreas. Jesus, Aleluia, orando, ele nunca orou para que houvesse suprimento na vida dos discípulos. Ele só deu graças. Ele só rendeu graças. Quando já estava na mão dele já. Tudo chegava. Isso tudo mesmo. Chegava. Isso E mesmo. os discípulos, qual é a oração que Paulo faz? A oração de Paulo é que eles cheguem ao pleno conhecimento das verdades. Porque Amém. o que é que eu entendo com isso? Todas as vezes que eu chegar
todas as vezes que eu chego ao pleno conhecimento da verdade, eu entendo, amados, que eu não preciso orar por outras coisas. Porque a verdade me supre. A verdade me faz ver coisas, Amém. Enxergar coisas que eu preciso ver no reino do Espírito. Então, por que você não vai encontrar os discípulos orando para que houvesse suprimento? Suprimento chegando. Porque isso não era necessário na vida deles. Porque eles sabiam que a intimidade que eles tinham com Deus, quando Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, eles ensinam a não ser ansioso por coisa alguma. Isso mesmo. Que a vez de beber e comer, de vestir. Olhai para os lírios, sabe? Eles têm tudo que precisam. Olhai para os pássaros. Não há necessidade. Amém. Será que esses pássaros são mais importantes que vocês, que são filhos? Sabe, queridos, nos falta essa consciência de filho. De entender que a comunhão com o Pai... Aí é onde entra a oração agora. O que o Aleluia, aleluia. Olha só, a comunhão com o Pai, você tem comunhão com seu pai. Você casou, vamos lá, você casou, você não mora com seu pai, não tem contato lá dentro da casa dele, mas você é íntimo do seu pai. Você tem intimidade com ele. Você é amigo do seu pai, sabe? E o que acontece? O pai, por ser íntimo de você, conhece quando você tem necessidade. Amém. Ele sabe dos seus anseios e necessidades. O que vai acontecer? Amém. O seu pai, sabendo que há necessidade, vai lá e vai suprir você. Meu filho está precisando de um auxílio, eu vou aqui ajudá-lo. Aí, a Bíblia diz assim, vós que sois maus, homens maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, queridos, a nossa oração, a nossa intimidade com o Pai, ela nos faz entender, amados, que não haverá falta. Uau! Não, aleluia! Estar com o Pai é estar suprindo em todas as áreas. Porque eu estou em comunhão. Eu não preciso pedir, Pai, eu estou precisando de comida. Pai, eu estou precisando de bebida. Pai, eu te dou graças. Então, o texto base é buscar o reino e tudo será acrescentado. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Até o contexto está falando sobre isso. E todas as demais coisas que serão acrescentadas. Acrescentar, amados. Olha, essa palavra acrescentar, ela está ligada a não uma falta. Porque Amém. Ninguém acrescenta no que não tem. Amém, querido? Amém. Entende isso? Então, Amém. Acrescentadas. Não quer dizer que tem falta. Quer dizer, amados, que no que você tem ainda vai ter um acrescento. Meu Deus! Aleluia! Aleluia. Então, acréscimo chegando. Quando a gente se fecha, irmão, a gente vai buscar o reino com mais força. Isso. Nós vamos ter que buscar o Pai com mais veemência. Isso vai ser um estilo de vida para nós. De verdade. Sabe? É triste nós olharmos para os jovens de hoje e olharmos os jovens desse movimento worship. Eu não estou criticando o movimento. Eu não estou criticando esse movimento. Eu estou falando dos jovens da atualidade que vivem nesses movimentos, que vivem do oba-oba, que gostam apenas dos cultos temáticos, que vivem nessa pegada e esquecem, irmãos, dessa intimidade com o Pai. Diária, é algo diário. A intimidade com o Pai é diária. Isso mesmo. Então, traga essa consciência às pessoas. Aquele, amados, que serve ao reino, tem a sua vida suprida pelo reino. Amém. Não... Aleluia. Olha só o que a ministra Silvia está dizendo aqui. Se você não orar quando a pressão vier, você irá murmurar. Por isso é importante, ore declarando a palavra, trazendo à existência o que traz esperança. Olha que coisa linda. Aleluia. Júnior está dizendo assim, irmãos, filho pródigo, tinha tudo disponível, mas infelizmente não estava na casa do pai. Isso é verdade. Pastor Júnior está dizendo aí, o filho pródigo tinha tudo disponível, mas aí ele quis dar uma voltinha, quer dizer, saiu da presença do pai, perdeu tudo. Quando ele volta para a presença,
tudo é restituído. Amados, são coisas tão simples, pastor Magno, ministro Enoque, pastor Marcos. Né? São coisas tão simples, gente. O cara estava suprido de tudo, o cara tinha tudo na presença. O cara resolveu sair, viver dissolutamente, como queria, né? De repente o cara tá passando, comendo o pão que o diabo amassou. O cara lembra que os empregados estavam comendo melhor do que ele. Ei, é tempo de voltar à presença. Aleluia. É tempo de estar na presença orando. Meu Deus, que coisa poderosa estar com vocês. Amado, vamos para o sorteio do nosso livro? Olha que coisa linda. Aleluia. Livro tremendo, novinho para vocês. Eu vou pegar a bolinha aqui dentro aqui. Tô pegando a bolinha, vou abrir a bolinha aqui, tá? Amado, quando eu tava baixando a cabeça, eu tava escrevendo o nome aqui do povo que tá online, viu? Aqui, ó. Ó, escrevi o nome aqui no caderno aqui e botei tudo dentro do bisaco. Agora eu peguei uma bolinha aqui, ó. Deixa eu abrir a bolinha. Olha quem é. Vamos olhar quem é que ganhou o negócio aqui. Sei nem está online mais. Caíne Cavalcante. Ô, glória. Caíne Cavalcante. Caíne, você tá aí, minha filha. Bota aí, sou mais do que vencedor. Amém? Amado, para ela ganhar, ela tem que estar online, viu? Senão eu vou sortear outro nome aqui. Vamos lá. Se cair... Hã? Qualquer coisa manda pra cá se ela não tiver online. Cadê Caíne? Vamos ver se ela tá online aí conosco aí, para ela ganhar, entendeu? O livro. A ministra aí é Caíne, minha filha, isso mesmo. Cadê Caíne, mulher? Em nome de Jesus, ela tá online? Hein, Vanessa? Vamos ver aí, amém? Queridos, que horas é essa? Que horas é, pastor Magno, querido? Em nome de Jesus. 10h18, já passou agora 10h18. mais de 18 minutos agora. Eu quero agradecer a todos vocês aqui em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus por esse bate-papo sobre oração. Amém. Poderoso, amém? Um bate-papo que tem trazido crescimento, tem trazido amadurecimento para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Quero agradecer ao pastor Magno, ao ministro Enoque. Eu quero agradecer ao pastor Marcos. Pastor Marcos, meu filho, fala aí da onde você está pastoreando e quais os dias de atividade aí, juntamente com o ministro Enoque. Amém, pastor. Estamos aqui no Jardim Lola, né? Recebemos essa missão. Estamos aí à frente, crendo, né? Todas as coisas vão bem. E nós estamos aqui na Rua Havaí, número 559, né? Cultos às quintas e domingos. E na semana, na terça-feira e na quarta-feira temos o IBVA, né? Que vai voltar agora. Né? Cremos que essa restrição vai diminuir, né? E agora nós vamos poder voltar a dar as aulas na terça e na quarta-feira. Eu com a pastora Jaqueline, ministro Enoque, essa bênção de Deus, povo próspero e abençoado, povo cheio da palavra, estamos avançando em Deus. Louvado. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, ministro Enoque, você tem servido ao Senhor no Jardim Lola, é isso, meu filho? Amém, meu apóstolo, amém. Para mim, é uma satisfação muito grande. E sou grato a Deus por ter sido acolhido por essa família, a família CVA, Comunidade Vida e Adoração. Deus sabe a gratidão que há no meu coração, não só minha, mas da minha família, de servir ao reino de Deus juntamente com vocês, viu? Tá Amém. Certo? E muito obrigado pelo convite de participar dessa live maravilhosa, extraordinária, é enriquecimento para nossas vidas. É crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém? Amém. Amo amém. vocês. Pastor Magno, eu vou puxar outra bolinha. Cair não tá, não. Rapaz, Caíne não tá. Ela saiu. Eu vou puxar outra bolinha aqui para o pessoal que tá aqui online conosco. Posso puxar? Vou pegar outra bolinha aqui, ó. Outra bolinha com o nome. Amado, eu amasso tanto o negócio aqui que o negócio é sério, viu?
Mila! Cadê Mila? Bota aí, Mila! Mila! Caíne apareceu aqui, ó, Caíne! Eita, Glória, e agora? Vou ter que dar 2 livros agora. Eita, Glória! Então vai um livro agora pra Caíne. Caíne tava aí, viu? Ela não entrou, não. Caíne, minha filha, você ganhou um livro, tá? E Mila também ganhou outro livro. Amado, aqui não falta livro, não. Nós vamos dar livro até a fundação do mundo. Até a fundação do mundo nós vamos dar livro, amém? Então, Mila ganhou um livro. Caíne ganhou um livro também, amém? Todos aqueles que participam da nossa live são abençoados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu quero agradecer, amém. Pastor Magno, eu queria que você orasse por nós agora, por todos que estão ao vivo, online, em nome de Jesus. Ora por nós, Senhor. Amém, amados? Curte a live, compartilha com o maior número de pessoas. Isso mesmo. Tá bom? Se você não segue quem está aqui na live, começa a seguir, o pessoal vai seguir de volta você, para que você receba as notificações das nossas lives toda segunda, quarta e sexta. Às vezes na terça ou quinta a gente também está fazendo, isso é esporádico, mas segunda, quarta e sexta, eu e o apóstolo, a gente está aqui toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tá bom? Isso mesmo, então, isso mesmo. Aleluia. O alimento da fé é pelo Facebook, tá? Todo dia de manhã, amém, pelo Facebook. Eu vou estar sempre nas 2 plataformas, porque o Instagram dá pra gente ter potência dessa, 4 potências. Meu Jesus, o inferno pira. O inferno pira, meu amigo. 4 potências dessa falando da palavra. Nesses dias, a nossa live vai ser transmitida simultaneamente, né? Desses dias vão ser nas 3 plataformas. As 3 plataformas, viu? O Instagram e também o YouTube. O YouTube. Então, isso mesmo. Aleluia. Comecem aí a orar. A coisa não é uma forma legal, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Ora por nós, irmão. Pai, graças que damos sim, por Senhor, mais graças, Pai. O crescimento e a Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo alinhamento que o Senhor trouxe essa noite, pelo crescimento dos nossos corações, aqueles que estão Pai, Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Cada homem de Deus que tem entrado nessas linhas. Jesus, nome de Jesus. Aleluia. Abençoa a vida do pastor Marcos, do ministro Enorme, desse povo. Extraordinariamente. Obrigado pela tua proteção, por teu amor e o teu carinho, Senhor. Muito obrigado por essa noite de crescimento. Obrigado por cada um dos meus irmãos que tiraram um tempo para crescer em graça e em conhecimento. Que o grande amor do nosso Deus, porque nos amou em Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, te dando uma semana extraordinária. A todos que estão sempre, você pode também? Amém. Ei, vamos bater o print. Aleluia. Todo mundo olhando para a tela aí, ó. Bonito. Ó, print. Bora. Aê! Eu não vou nem tentar, porque sábado eu fui tentar e desliguei meu telefone. Graça e paz, amados. Agradeço. Boa noite para vocês, pastores abençoados. Amém.